Seja muito bem-vindo, intrometido, para mais uma aula. Hoje o tema é tipos de contraste. Vamos começar esse PDF com uma simples pergunta: o que é contraste? As pessoas pensam que é aquilo que chama atenção, mas por que chama tanta atenção? Por causa de uma coisa: o contraste é o oposto, o contrário. Então, quando essas coisas se encontram, o que acontece? Um chama mais atenção que o outro. Óbvio, dependendo do seu tamanho, dependendo da sua forma, temperatura, por aí vai. Como, por exemplo, é o caso do branco e o preto. Né? Eles são cores opostas, por isso forma-se o contraste. Tá? Então é aquela coisa, não pense que contraste é um tipo de item da fotografia, que é um tipo de item do design. Não. O contraste é o oposto de alguma coisa. Pequeno, grande, curto, largo, por aí vai. Tipos de contraste. Vamos começar aqui com contraste de tamanho. Tá? O mesmo se aplica aos elementos, aos ícones que usamos em nossas redes sociais. Coloquem isso também, tá? Como por exemplo aqui, ó, eu tenho duas frases. Olá, intrometido, use contraste em seus textos. E tem aqui do lado também a mesma frase. Qual chama mais atenção? A que está com contraste, claro. Pelo amor, né? Se você pegar essa aqui, ó, olha lá. Olha lá, tá? Esse é um tipo de contraste de tamanho, e o mesmo se aplica aos elementos, aos ícones. Quando, por exemplo, eu uso um círculo muito grande e depois eu uso um círculo muito pequeno, tá? Contraste de cor. Cores opostas, aqui é opostas, tá? Peço perdão. Cores opostas, um círculo cromático tendem a contrastar mais. Todo mundo já viu aquele círculo cromático, inclusive tem uma aula aqui falando sobre ele. Não sei se é aula 4 ou aula 5 de ID visual. Tá. E aí, assim, ó, tem aqui o círculo cromático, a cor aqui de cima, quando ela bate com a cor de baixo, causa um contraste também, beleza? Como, por exemplo, aqui, ó, aposte no design da sua marca. E aqui o contraste é ao contrário, tá? Aqui eu tenho ele com o plano amarelo e o texto em roxo, e aqui eu tenho um plano roxo com texto em amarelo, beleza? Mas se atentem a uma coisinha também, a tonalidade da cor que você vai usar. Se você usar um amarelo muito gritante, é capaz que não dê tanto contraste. Então, mexa ali nas cores, tá? Mexa como chama, cara? Nos tons ali, beleza? Ou seja, na matiz daquela cor. Tipos de contraste, parte 3. A gente passou pelo tamanho já, né? Contraste de cor pelo círculo cromático, agora o contraste de cor pela sua temperatura. Cores quentes e cores frias causam essa sensação. Tá? Eu tenho aqui uma cor quente no fundo e aqui uma cor fria na frente. O mesmo se aplica embaixo. Eu tenho uma cor aqui que é quente e a de trás é fria. E também tem um adendo que eu acabei de lembrar também. Aqui atrás eu tenho uma cor primária e que eu tenho uma cor terciária, tá? Aliás, uma cor secundária, perdão. Que eu tenho uma cor secundária e que eu tenho uma cor terciária. Ou que eu tenho uma cor secundária e que eu tenho uma cor primária. Tá? Para quem não sabe, o laranja é o misto do vermelho com o amarelo, que forma laranja. Tá? Então é uma cor primária. Aqui é a cor primária, aqui é uma cor secundária com cor primária. Aqui alguns exemplos. Tá? Vocês podem reparar que nem sempre o contraste vai ficar nítido, tá bom? Então, portanto, olhem bem as fontes que vocês estão usando na hora da criação, tá? Ó, tá vendo? Aqui tá um contraste muito mais forte do que aqui. Então, aqui o que eu faria nesse caso? Eu mexeria um pouquinho na cor laranja. Ou eu abaixaria o tom dela, ou então eu aumentaria o tom do azul. Beleza? Para deixar ele um pouco mais forte e a frase um pouquinho mais clara. Tipos de contraste, parte 4, de tipografia. Aqui é de tamanho, tá bom? Tamanho, tamanho. Então, aqui é somente sobre tipografia. Aqui eu tenho o contraste da mesma família tipográfica. Aqui eu tenho a versão bold e aqui eu tenho a versão em itálico.
é um contraste também. E aqui eu tenho, aliás, aqui em linhas separadas, enquanto aqui é basicamente em o mesmo texto, né? Onde eu coloquei a palavra que mais importa em uma versão da sua família tipográfica um pouco mais forte, um pouco mais robusta. Aqui nesse caso eu utilizei a fonte Montserrat, belezura? Contraste entre claro e escuro mais cor complementar. Como é o caso dos meus posts, tá, galera? Como é o caso dos posts que eu crio no meu Instagram. Vocês podem reparar que eu tenho o preto como cor absoluta, eu tenho a cor branca como as de texto e a amarelo que eu uso como cor complementar. E atualmente eu tenho usado também a cor azul esverdeada, tá bom? Como é o caso dos exemplos aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Aposte na simplicidade, você pode reparar. A cor preta praticamente domina ali, assim também como também domina esse PowerPoint que eu estou mandando para vocês, esse PDF. Tá? A cor branca ela é para os textos aqui um pouquinho menores, enquanto o amarelo é para os elementos e as palavras em destaque. Aqui é a mesma coisa. Embora eu utilize um fundo aqui, a cor preta mesmo assim domina através desse tal gradiente que está aqui embaixo, como vocês podem reparar. Tá vendo? Então, a cor preta domina, a cor branca em segundo plano e a cor complementar em terceiro plano. Tá? Como é o caso daqui, ó. Eu tenho o contraste entre claro e escuro. A cor branca é uma cor clara, a cor preta é uma cor escura. E a cor aqui é a cor complementar. Geralmente a gente usa cores primárias, tá bom? Como cores complementares, que é o caso do azul, amarelo e o vermelho, tá? Mas pode-se usar também outros tons, tá? Mas olhe sempre a sua variação de tonalidade. Coloque ela um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura. Isso aqui é muito olhômetro, tá? Prestem atenção no olhômetro, porque assim, tem hora que no seu PC a imagem tá maravilhosa, mas quando você posta ela perde qualidade pra caramba. Isso é normal, infelizmente é normal, porque o Instagram tende a diminuir a qualidade de fotos postadas quando elas são postadas, né? Infelizmente. Contraste de tom. Olha, aqui eu tenho o tom vermelho em suas variações. Né? Eu tenho o vermelho, eu diminuí a sua opacidade, aliás, a sua matiz passou um pouquinho quase rosa. Aqui ainda é vermelho, mas bem claro, e aqui é um vermelhão escuro. Tá? Isso é contraste de tom, funciona muito bem para quem não quer ter diversas paletas de cores com cores diferentes. Tá? Isso aqui fica mais ou menos assim, como se fosse os posts da Moving Girls. Como se fossem os posts de perfis que copiam a Moving Girls, tá? E por aí vai, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que tiverem, manda aqui embaixo para mim nos comentários. E claro, vamos trocar uma ideia agora de como aplicar isso no Canva. Fechou? Próxima aula sobre Canva. Vamos lá. Beijo. Intrometido?